Graça e paz, irmãos. Quero contar a minha experiência que eu tive hoje. Assim que a apóstola ministrou sobre a minha vida e os anjos do Senhor apareceu para mim e fazia a pergunta para eles, irmãos. E eles respondiam que sim. E naquele momento, eles me levavam ao céu. E no céu, eu via a glória do Senhor. E ali, irmãos, eu começava a ouvir a voz do Senhor falar comigo. E o Senhor, ele falava assim que era para mim ir mais perto dele. Mas só que eu caminhava, irmão, tentava chegar ao perto o suficiente dele, mas eu não conseguia. A glória do Senhor era muito grande. E eu não conseguia ficar muito perto. E ele falava para mim assim, fique aí mesmo parado. E eu parava, irmão. E o Senhor, ele começava a me mostrar a nação brasileira. E quando ele abria, irmãos, ele abria algo no chão, dava de ver do céu para baixo. E eu podia ver muitas coisas que estavam acontecendo no Brasil. Eu podia ver as manifestações que está tendo. Eu podia ver pessoas reunidas na sua casa orando, pedindo para Deus que desse a vitória. E o Senhor, ele falava comigo. E ele me dava, irmão, uma palavra. E ele falava assim que não era para o povo desanimar. O Senhor, ele falava que ele tinha preparado algo para entregar à nação brasileira. Mas o Senhor, ele queria como se a nação fizesse uma aliança com ele. E eu falava, Senhor, mas como essas pessoas vão fazer isso? Se nem todos aí, eles são crentes. Tem pessoas que são mundanas e não vê como a gente vê. Ele falava assim, eu sei. É por isso que eu ainda não entreguei. Porque entre no meio deles, entre no meio de vocês, ainda há incredulidade. E isso não tem me agradado. Muitas pessoas se levantaram contra vocês, mas eles pensam que falaram mal de vocês, mas falaram mal de mim, porque eu que dei, eu que mostrei, e eles têm zombado de mim. E ele falava assim, e isso tem me entristecido. E ali o Senhor, ele falava assim, no meio de vocês há muita incredulidade, mas eu ainda vou dar uma chance de muitos se arrependerem do que falaram, do que duvidaram. E ali, irmãos, o Senhor, ele falava assim, não importa o que acontecer, daqui para frente, quem vai comandar é eu. E ali, irmãos, o Senhor, ele fazia eu ver outras coisas, mas eu não sou permitido a falar. E depois o Senhor, ele me fazia ver o nível de guerra. E quando o Senhor, ele me capacitava para mim ir para a guerra, eu já ia, irmãos, com uma ira de ver muitos demônios oprimindo as pessoas. E eu começava a guerrear contra esses demônios. E eu partia para cima deles e eu começava a guerrear. Era uma guerra muito forte, muito travada. Mas assim mesmo eu ia e eu não queria saber o que estava acontecendo. Eu só queria seguir a ordem que o Senhor mandou eu fazer. E eu começava a guerrear. E depois, eu sei que eu já fui ficando exausto. Eu já tinha ficado cansado, irmão. Que eram muitos demônios. E eu estava num lugar a qual eu quebrava várias obras de feitiçaria ao mesmo tempo. E tinha uma que era para me chegar e eu não conseguia. É como se eu subisse
uma montanha. E em cima dessa montanha, irmãos, eu via um campo. E eu queria chegar até lá em cima. E toda vez que eu subia, aqueles demônios eles me atacavam. Eles faziam de tudo para que eu não subisse até lá em cima. Eles se jogavam na minha frente. Eles se jogavam em cima de mim. E eu não conseguia chegar. Quando eu queria subir, e eles começavam a me impedir, até que algo, irmãos, eu não sei de onde veio, eu sei que pegava no meu corpo e atravessava, e eu começava a sentir dor. E essa dor, irmão, ia aumentando, e eu via por trás, eu via uma corda me puxando. E eles começavam a me puxar para me descer, e eu começava a fazer força para me subir, mesmo com aquilo doendo. E na hora, assim, eu só sei que eu comecei a pegar fogo. Eu pegava fogo, irmãos, ia queimando. Mas só que quando eu sentia aquele calor, ele não queimava como se aquele fogo do inferno. Mas ele me dava uma outra força, e aquilo queimava, irmãos, e aí que eu começava a ir para cima. E aquilo começava a queimar. Eu sei, irmão, que aquilo saía de dentro de mim, descia para baixo como se fosse uma bomba, um foguete, eu não sei. Eu sei que chegava embaixo, explodia tudo. E eu começava a correr. Eu sei que quando eu começava a subir, rapidamente aparecia uma nave, e eu entrava dentro. E eu começava a subir. E lá de cima eu conseguia ver, irmãos. Eu via um homem. E esse homem, irmão, ele era um homem alto. Ele era branco, dos cabelos por aqui assim, cabelo mais grande assim. E esse homem, ele era um líder de uma obra de feitiçaria que estava tendo ali. E eu via umas outras pessoas à frente dele. E quando eu olhava para o chão, eu via como se fosse uma criança deitada em cima de um pano vermelho. E ali, rapidamente, o Senhor ele falava comigo, ele falava assim: impede eles de fazerem isso. Irmãos, eu sei que eu nem atirava. Eu descia com nave e tudo no meio deles. Eu sei que eu falei assim, Senhor, não importa o que acontecer, mas eu vou fazer de tudo para que eles não façam isso. Irmão, eu descia com nave e tudo no meio deles. Eu acabava com aquilo, eu acabava com a nave, eu acabava com tudo. Eu sei que eu não queria saber. Eu sei que eles se levantavam e começavam a jogar algo sobre mim. E eu voltava de novo e eu jogava em cima deles. Eu sei, irmão, que foi muita guerra. Muita guerra. E depois que eu terminei essa guerra, o Senhor ele me tirava e ele falava assim comigo: você viu o tanto de obra que você quebrou? Eu falava assim: por que que tá desse jeito? Por que tanta obra feita, Senhor? Ele falava assim: foi para cada um de vocês desistirem, para cada um de vocês murmurarem de chegar até aqui. E ali, irmãos, o Senhor ele falava assim: mas eu dei a vitória a muitos, ele falava. Eu dei a vitória naqueles que creram em mim, que creram na minha palavra, que creram naquilo que eu enviei ao meus servos a fazer. E ali ele falava assim: eu tenho me agradado do meu povo ter se ajoelhado, se prostrado diante de mim e se humilhado. E eu via, irmão, o Senhor ele muito alegre, com uma voz diferente, uma voz suave, ele falava comigo. E eu falava assim: Senhor, o Senhor não pode falar com eles, eles não podem te ver. O Senhor ele falava assim: eles podem me ver, só basta eles crerem que eu esteja lá e eles vão me ver. E ali, irmãos, nessa hora, o Senhor ele me tira novamente, ele me leva ao céu. Eu chegando no céu, eu via as casas, irmão. Eu via muitas casas sendo construídas. E eu via umas que já estavam muito altas. E o Senhor ele falava assim: os meus filhos estão fazendo a obra. E cada vez que eles se entregam e cada vez que eles se entregam e se voltam a mim, cada vez que eles se humilham diante de mim, a casa deles vão crescendo,
Assim que eu quero ver o meu povo, a partir de hoje, unido em um só propósito. E eu vi, irmão, muitos nomes. Eu não lia todos, mas eu li alguns. E o Senhor, ele falava assim: aqui está preparado o lugar para o meu povo. E ali, irmãos, eu saía de volta e o Senhor, ele me trazia até aqui. E quando eu chegava aqui, irmãos, eu via uma grande glória que o Senhor, ele estava entregando nesse lugar. O Senhor, ele falava que ainda não acabou, mas que você se entregasse os 100% que o Senhor quer, porque Ele tem algo para fazer na vida de cada um até o final do dia. Amém? Essa foi a minha experiência de hoje. Graça e a paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em Mateus capítulo 24, versículo 12 e 13, que diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém, amados irmãos? Nós sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno e que Satanás ele usa de todas as ferramentas, né, de todas as formas para tentar vencer os escolhidos, para tentar destruir nações, para tentar fazer a sua obra maléfica, né, que a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E os planos de Deus, né, são grandes, são maravilhosos para nós, para o seu povo, para a sua nação. O que acontece é que muitas das vezes nós, como igreja, deixamos de orar, deixamos de vigiar, e aí Satanás ele se aproveita das brechas para entrar, né? Como você viu aí, o servo de Deus, ele viu nessas experiências, manifestações, ele viu, né? O Senhor mostrou algumas pessoas questionando por causa das revelações a qual Deus nos deu aqui, né? A qual o Senhor dizia, né, irmãos? O que acontece é que o inimigo ele é sujo e usou, né, de trapaça para enganar, né? Para fazer, né? Vamos assim dizer, os seus planos maléficos. Mas o Senhor ainda está no controle de tudo. Amém? E você vê, né, no meio da experiência lá, quase no final, o servo do Senhor ainda vai ao céu, viu as casas sendo construídas, sabe, irmãos? E eu acho interessante isso, o amor de muitos se esfriará, como eu acabei de ler, mas não de todos, né? Porque ainda tem gente que persevera, ainda tem uma igreja ainda que vive em santidade, né? Um povo espalhado pelo mundo que busca, que realmente querem fazer a vontade do Senhor, não é isso, apóstolo? É isso, né? A perseverança é a chave da vitória. E tem um povo realmente que tem buscado um outro nível de intimidade com Deus, um nível de renúncia, um nível de entrega, de santificação. E eu acho muito lindo que nessa experiência o Senhor deixa muito claro sobre a postura que Ele quer de cada um de nós nesse tempos difíceis e que Deus está no controle tanto da nação quanto da nossa vida, quanto da nossa história, né? Nós sabemos que o nosso Senhor, Ele vive, Ele se levantará no tempo dEle ao nosso favor, né? Então, assim, foi uma experiência muito, muito nobre, uma experiência a qual nos traz um despertar para dia por dia nos inclinarmos mais para estar nos pés do Senhor, estar num nível de busca incessante pela presença do Senhor, porque não importa as circunstâncias, não importa os momentos da nossa vida, importa que eu sei para onde eu estou indo e o lugar que eu tenho que estar é aos pés do Senhor, clamando, chorando, adorando, orando, né? Tempo de intimidade com Deus para vivermos a glória e o sobrenatural do Senhor nesta terra. Glória a Deus, né? Então, você viu, inclusive, eu deixei até a foto de fundo aí, né? A foto dos guerreiros, que foi uma noite de oração, foi uma noite de batalha, né? E a qual nós oramos bastante lá no Rio de Janeiro. E eu creio, né, que muitos outros congressos virão e o Senhor fará a sua obra. Amém, amados irmãos? Então, quer ter uma morada no céu, quer ter um galardão do céu, quer ter recompensa? A palavra de Deus fala, buscai as coisas lá do alto. Amém, irmãos? Então que a gente continue nessa guerra, né? Que você se levante como um guerreiro, como uma guerreira do Senhor, perseverando, orando em todo o tempo, buscando, porque os dias são maus. Amém, apóstola? Vamos orar. Amém. Senhor, meu Deus e Sim, meu meu Pai, Deus, muito glória obrigado a por essa Deus. experiência, que o Senhor continue abençoando o teu servo, que o Senhor levante guerreiros, Pai, em toda a nação, Pai, em todo o planeta, Pai, homens, mulheres dispostos a guardar a santidade, dispostos a te obedecer, dispostos a fazer a tua vontade, meu Pai querido, Pai amado. Senhor, que o amor não venha esfriar, mas que o amor ele venha cada vez mais arder em nosso coração, Pai, amor por almas, amor pela tua presença, amor pelo teu Espírito, Senhor, sobre nossas vidas, Pai querido, Pai amado, e que tudo que a gente for fazer, seja em palavra, seja em ação, tudo seja para a honra
e à glória do teu santo nome, meu Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. E amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafie até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.